Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerdcamp. Hoje, vamos falar sobre a história que será contada em Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Mas antes de focarmos na trama da série, precisamos dar um contexto histórico para vocês. Logo após publicar O Hobbit, em 1937, Tolkien não começou imediatamente a escrever a trilogia de O Senhor dos Anéis. Na verdade, ele começou a trabalhar em uma publicação sobre a história da Terra-média, que focaria em contos soltos do continente, desde o passado até o seu futuro. Apesar de ser um conteúdo muito vasto e rico, os editores rejeitaram os rascunhos de Tolkien, fazendo com que ele voltasse a focar na história que se tornaria O Senhor dos Anéis. Após a publicação dos 2 primeiros livros da saga, em 1954, vários leitores começaram a perguntar mais sobre aquele universo, incluindo detalhamento de mapas, dialetos, histórias passadas e outras coisas. Então, antes de finalizar e publicar O Retorno do Rei, Tolkien voltou aos rascunhos anteriores e tirou deles pouco mais de 150 páginas de história, que se tornaram os apêndices. Posteriormente, Christopher Tolkien reuniu todos esses escritos do pai em 1977 e publicou o Silmarillion, mas os apêndices permaneceram como um complemento da trilogia principal. Uma curiosidade rápida para vocês: John Ronald Reuel Tolkien morreu em 1973, aos 81 anos. Então, infelizmente, ele não viu a homenagem do seu filho sendo publicada. Mas, afinal, qual vai ser a história de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder? Calma que eu te explico. Os apêndices contam histórias breves sobre a primeira, segunda e terceira eras da Terra-média, além de acontecimentos posteriores ao que acompanhamos em Senhor dos Anéis. Além disso, esse manuscrito revela, por exemplo, como viveu Samwise Gamgee até o final de seus dias e como outros membros da Sociedade do Anel continuaram suas histórias. Tudo de forma breve. Exatamente por isso, faz sentido que a série do Prime Video tenha criado novos personagens e histórias, para complementar o que foi escrito por Tolkien sobre a época. Vale ressaltar que os apêndices fazem parte das edições únicas de O Senhor dos Anéis e também das publicações solo de O Retorno do Rei, e não são vendidos separadamente. Nos dois casos, as páginas estão no final do livro. Então, se você tem os livros de O Senhor dos Anéis aí, eu te desafio, neste momento, a pegá-lo e ler pelo menos uma página do apêndice. Como vocês já estão carecas de saber, a série vai mostrar o surgimento do Um Anel e as suas consequências para o futuro da Terra-média. Além disso, vamos conhecer a origem de Sauron e como um grupo improvável de pessoas se uniu para enfrentar o temido vilão. Importante destacar que a série se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis e vai focar na lenda heróica que aconteceu na Segunda Era da Terra-média, que acabou construindo legados que continuaram por gerações, desde Bilbo Bolseiro até Frodo. Para quem está por fora disso, Tolkien dividiu a história do continente de acordo com grandes acontecimentos, que representaram uma mudança significativa para as raças que habitavam o local. Mas antes de começar a falar sobre as 3 eras, é interessante ressaltar que a história narrada por Tolkien começa antes disso, com a criação do mundo explicada em O Silmarillion. Essa é a chamada Era de Ada, que foi dividida em 2 partes, Primavera de Ada e a Era das Árvores. Depois disso, começa um período chamado Anos do Sol, que foi dividido nas 3 eras que vamos detalhar abaixo. A primeira Era da Terra-média compreende o período entre o surgimento dos homens e a derrota de Morgoth. Essa era durou aproximadamente 590 anos e foi focada nas batalhas contra o Senhor do Escuro da época. Antes de receber o nome de Morgoth, tal personagem era conhecido como Melkor e era um dos Ainur, os primeiros seres criados pelo pensamento de Eru Ilúvatar, que é a figura de Deus no universo de Tolkien. Melkor era o mais poderoso entre os Ainur e se voltou contra o seu criador, assim como acontece na Bíblia, se tornando assim o Senhor do Escuro. Ainda na Primeira Era, Sauron se tornou um de seus principais generais, além de fazer parte dos Maiar, seres próximos aos Ainur, porém menos poderosos. Seguindo seu novo mestre, ele traiu seu povo e começou a agir para garantir a vitória de Morgoth e derrota dos servos de Ilúvatar. Lembrando que o fim da Primeira Era foi marcado pela Guerra da Ira, também conhecida como a Grande Guerra. Esse conflito reuniu elfos, homens, anãos e Valar contra Morgoth, já que nessa época, o Senhor do Escuro tinha se tornado extremamente poderoso, e as raças da Terra-média não conseguiam fazer frente a ele sozinhas. A partir daí, Earendil fez um apelo aos Valar para que eles ajudassem, e só assim o vilão pôde ser derrotado. A Guerra da Ira durou mais de 40 anos, mas o resultado foi a derrota dos Orcs seguidores de Morgoth e da maioria dos Balrogs. Após ser vencido, o vilão foi preso, julgado por seus crimes e jogado no vazio. É neste período que se passam os eventos da série do Prime Video. No começo da Era, havia um sentimento de paz, especialmente pela derrota recente de Morgoth. Porém, as ações do vilão deixaram resquícios. Os Orcs e criaturas que não foram mortas se uniram sob a liderança de Sauron, que sobreviveu à Guerra da Ira. Durante este período,
Sauron reapareceu, mas adotou uma estratégia diferente. Ele se disfarçou como Anatar, o Senhor dos Presentes, e fez amizade com os Elfos para influenciá-los a criar os Anéis de Poder. O plano deu certo, e parte da história da Segunda Era focada em como tais objetos foram forjados e entregues para 3 raças da Terra-média. Também é durante a Segunda Era que acontece a ascensão e queda de Númenor, a ilha onde foi estabelecido o primeiro reino dos homens. Como podemos ver no primeiro teaser, a série vai mostrar os anos prósperos do local, mas há uma expectativa que sua derrota seja mostrada, talvez ao final do seriado. Mas voltando a falar sobre Sauron, sabendo que os homens poderiam ser corrompidos, o vilão aceitou ser feito de refém em Númenor e aos poucos, corrompeu parte dos habitantes do local. Sua maior influência foi sobre o rei Ar-Pharazôn, que se rebelou contra os Valar e tentou reivindicar a Ilha Imortal de Valinor. O próprio Eru interviu e afundou a ilha de Númenor como punição. Poucos seres sobreviveram a isso. Sauron perdeu a capacidade de assumir uma forma física considerada bela, e se refugiou em Mordor com um anel, assumindo uma imagem corrompida. Já Elendil previu o que iria acontecer, e fugiu com os filhos Isildur e Anarion em direção à Terra-média. Eles foram os responsáveis por fundar os reinos de Gondor e Anor. A partir daí, a história é a mesma mostrada no prólogo de O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. A última aliança entre homens e elfos foi feita e Sauron foi derrotado, mas o poder do Anel manteve seu espírito vivo. Já a Terceira Era compreende eventos já conhecidos dos fãs de cinema. Sem ter um anel, Sauron começou a reunir forças em Mordor e assumiu a forma de um olho retorcido em chamas. Coube a Frodo e Sam destruírem um anel na Montanha da Perdição para salvar o dia e derrotar o vilão. A partir daí, temos o começo da Quarta Era, que é marcada pela partida dos últimos elfos da Terra-média, e daqueles que foram portadores de anéis de poder, incluindo Frodo e Bilbo. Com previsão de estreia para o dia 2 de setembro, Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder vai ser a série mais cara da história da televisão. Ao todo, o Prime Video vai desembolsar 465 milhões de dólares, que convertendo para o real ultrapassa a marca de 2 bilhões de reais. Para efeitos de comparação, a série mais cara da história era Game of Thrones, que custava por volta de 100 milhões de dólares para cada ano produzido. Parece que o Jeff Bezos não está para brincadeira mesmo. Mas e aí? Vocês já conheciam a história de Senhor dos Anéis? Comentem abaixo o que vocês acharam e não esqueçam de marcar aquela pessoa que é muito fã da saga assim como você. Eu vou ficando por aqui, beijos e que a força esteja contigo.